demorou a engrenar, mas depois que engrenou foi 2 gols, gol do Bernabé, que é atacante, gol do Alejandro, centroavante. É esse o time do Inter, Magrão? Boa tarde. Boa tarde. Para esse momento, sim, esse é o time do Internacional. O principal de ontem foi que o Pesolano entendeu que como se jogou fora e conseguiu resultado, ele pegou e jogou da mesma maneira agora aqui em casa. Ele foi um time reativo, ele baixou as linhas, ele entendeu que o Inter, mesmo jogando em casa, ele entendeu que o Inter tem uma defesa fraca, que não pode ficar exposta. O que ele fez? Ele baixou as linhas, deixou o time mais compacto, deu a bola para o Fluminense jogar, amarrou o jogo até onde pôde para ter esse contra-ataque. O Bernabé não foi um atacante, ele foi quase que um meia ali, um atacante talvez pelo corredor central. Ele não foi um cara que ficou aberto. O Bernabé lembrou muito, devido às proporções, como jogar com o Roger, por dentro, que o Wesley fazia o lado do campo e o Bernabé, quando vinha atacar, entrava por dentro. Roubou a bola, acho que falamos na quinta-feira sobre a importância do Alejandro, do momento do Alejandro. Hoje o Alejandro é titular, de fazer a parede, de segurar essa bola para que os atacantes ataquem e agridam. Teve jogadores que foram muito bem, acho que alguns pontos a ser, fora o Bernabé, que como atacante, volto a falar, como atacante é muito importante, está muito bem, tirar ele fora lá, tirar ele de perto da nossa área. Matheus Bahia deu consistência, muito. Vijagra, aquele trabalho sujo do cara que posiciona, que joga simples e objetivo. Então o Inter fez o seguinte, o Inter é um time que joga atrás da linha da bola, o Inter não pode propor o jogo porque é a defesa que tem. Então para esse momento, hoje, para esse momento do Inter, esse é o Inter ideal, esse é o Inter que está dando resultado. Até agora o resultado foi esse Inter. Uma coisa importante, Mauro, é que o torcedor, diferente de outros tempos, quando o time ficava lá atrás, recuado, começava a vaiar e começava a cobrar, o torcedor não cobrou, o torcedor não vaiou. Sabe por quê? O torcedor também entendeu que esse momento atual do Inter pede isso. Um time que joga atrás da linha da bola e que joga pelo resultado. E foi assim que o Inter conseguiu ontem os 3 pontos importantíssimos. Aí vão falar, mas o Fluminense estava cansado. 3 pontos, acabou. O Inter subiu, foi para 12º na tabela e se não ganha, se perde ontem, estava na zona de rebaixamento. Guimarães, o Inter, como disse o Magrão, conseguiu achar essa receita para vencer em casa e o torcedor compreendeu isso também. Ontem sim, eu acho que ainda precisa de regularidade. Eu quero acrescentar um jogador à fala do Magrão, que foi o Antony, né? O Antony. A melhor partida dele no ano, jogou muito bem, o goleiro do Inter. Eu acho que o Pesolano tem finalmente uma espécie de time titular. A gente sempre cobrou muito de, cada partida é um time, cada jogo é um contexto, varia muito. Eu acho que ele achou um time titular, talvez com uma questão de dúvida entre o Alex e o Vitinho, tá? Eu acho que isso aí ele tem, mas o restante vai ser esse time, que agora busca uma sequência, né? Eu desconsidero a Recopa Gaúcha, o Inter vai jogar com o time reserva, para mim é totalmente assim, um off, né? Fora da rotina. Semana que vem tem o Curitiba, não, nessa semana na verdade, né? No final da semana tem o Curitiba, que é um adversário difícil, mas que o Inter pode sim seguir com a sequência. O jogo de ontem, chegou uma hora que eu pensei que cada um estava a fim de dar a bola para o outro. Eu acho que o Fluminense também entrou com essa ideia. Mas depois o Fluminense tentou tomar conta do jogo, especialmente no segundo tempo, quando ele desfaz a linha de 5 e bota o Savarino para ter mais volume ofensivo, algo que produziu mais espaço para o Inter contra-atacar. A atuação de ontem é uma atuação dentro de uma expectativa, pelo menos criada por mim, que nunca vai esperar uma atuação brilhante, uma atuação de um super jogo, um super time, um time que vai jogar muito bem, mas uma atuação que para mim foi condizente com o resultado positivo, que foi o mais importante. Mas a gente ainda tem uma... Desculpa, Mauro, se a gente cortar, mas mesmo no primeiro tempo, até o gol, eu acho que era 62% de posse de bola do Fluminense. O Fluminense tinha a bola e não sabia como entrar na defesa do Inter. Tanto que o Fluminense, eu acho que pensou que o Inter ia atacar. E o Inter não atacou. E o Zubeldia demorou para tirar um do zagueiro e tentar ter um time mais agressivo. Então, a tua fala, ela é perfeita, Guimarães, mas a posse de bola, naquele momento, era do Fluminense. O Inter não é, vamos voltar, não é o time que joga com a bola, a gente vem falando sempre isso.
É um time que ele fica atrás da linha da bola. Mas o justamente tempo por todo. esperar o Inter atacando e com uma linha de 5 atrás que o Fluminense tinha. Aliás, o Inter também fez linha de 5, né? Eu imaginei no início que o Fluminense entrou com essa estratégia. Quando o Fluminense viu que o Inter não ia fazer o que eles esperavam, o que o Zubeldia esperava, ele simplesmente decidiu jogar o seu jogo, tentar jogar o seu jogo, mas não conseguiu. O Inter fez a estratégia necessária, uma estratégia que foi repetida em outros jogos, né? O contrário, por exemplo, do jogo contra o Mirassol, que foi totalmente o oposto. E, meninos, eu esqueci de uma coisa rapidinho. O Inter não tem... O Guimarães me relembrou. O Inter não tem a semana livre. Tem na quarta-feira, não é mesmo, Bop? A Recopa Gaúcha, lá em Pelotas, contra o Brasil de Pelotas. Então tem sim compromisso no meio da semana, mais tranquila, bem verdade, mas lá no Chavante o bicho pega. E falando em o bicho pega, o Bruno Soares, ontem o Inter fez no segundo tempo que o bicho pegou, não desperdiçou oportunidades, era o Bernabé pra cima, pra baixo, o Antony muito bem, né, interceptando muitas bolas, defendendo muito. Como tu analisou esse jogo do Inter ontem e toda essa evolução, né? Que foi uma evolução durante a partida também, né? O jogo, aliás, se tivesse mais um tempinho, eu acho que o Inter poderia ter mostrado mais coisas ainda. Cara, o Inter tem uma estrela que se chama Paulo Pesolano. Poderia falar Bernabé também? Poderia. Mas o treinador do Inter faz um trabalho muito bom. Porque existe uma maneira de jogar que talvez anime mais. É uma maneira mais bonita de jogar, uma maneira que troca passes, que envolve o adversário. Daqui a pouco com o Alan Patrick como titular, por exemplo, ontem ele sequer entrou. Esse Inter envolve os adversários, porque foi assim na primeira parte da tabela. O Inter ficou 5 ou 6 rodadas sem vencer nenhum jogo porque não tem muita efetividade. O Inter não consegue criar muitas oportunidades. Passou a jogar feio, passou a colher um resultado diferente. Ontem o Fluminense também quis jogar feio, por isso o jogo foi ruim no primeiro tempo, mas o Inter estava ali esperando a primeira brecha, o primeiro espaço, o primeiro erro do Fluminense para abrir o placar. Com o Bernabé, que eu reforço aqui, e a tese é do nosso amigo, o Chico do Jardim Europa, que diz que o Bernabé é o melhor jogador do Inter. E para mim, hoje, ele realmente é o melhor jogador do Inter. Eu espero que hoje o Guimarães e o Magrão estejam mais doces com o Bernabé, porque ele resolve. Ele é o jogador que resolve. Ninguém nunca... Assim, a gente sempre falou que ele é um jogador peladeiro que ele joga mais à frente. Agora, se você colocar o Bernabé para jogar lateral esquerdo, as minhas críticas vão ser a mesma. Perfeito. Eu não vou mudar. Lateral nem eu, nem o Guimarães. Agora ele, do meio para frente. E aí, concordo muito contigo, Bruno. Mérito do Pesolano, que encontrou um Bernabé e ele tá jogando num corredor central. Ele não joga, tô parecendo o Roger, né? Os caras que não é o cara que joga aberto em cima da linha, né? Sim. Cuidado, né? Não é o cara que joga em cima da linha. Ele joga no corredor por dentro, quase como um gancho, como se não atacante. Eu concordo com em cima da linha é o Matheus Bahia. É o Matheus Bahia que fica em cima da linha. Eu concordo, mas é que assim, recebam a minha provocação, porque eu acho que vocês não elogiam ele com a mesma intensidade que criticavam, entende? Eu acho que vocês criticavam ele de uma forma pertinente quando ele era lateral, porque ele não é lateral, eu fecho 100% nisso. O Bernabé não sabe marcar, não pode jogar de lateral esquerdo. Mas, como atacante, ele é o melhor jogador do Inter. Com certeza. Então, o Guimarães ele tá aqui com cara de tristeza do meu lado aqui, porque ele não quer reconhecer que o Bernabé é o melhor jogador do Internacional. E do Internacional, né, Guimarães? Internacional. E gostei da tua referência ao Antony. Tu não sabe falar. Eu não sei, não tem que ter não um é negócio, natural. Tem que ter um negócio Tem que ser colorado. Tem, né? Tem que ser colorado falar assim. Tem que ser colorado. Tem que ser colorado. Tem que ser colorado. Por favor, Guimarães, ensine. O Bruno, enquanto gremista, não vai saber. Já tu sabe, né, Guimarães sabe, fala. Tem que tirar o I primeiro, né? Internacional. Perfeito. Internacional. Devia ver muito isso em casa, né, na infância. Mas assim, eu gostei da tua referência ao Antony, que é bom goleiro, que ano passado foi mal em alguns jogos, perdeu confiança, e a gente sabe que confiança é determinante. Mas ele é bom goleiro. Porque é muito fácil tu excomungar o guri quando ele tá mal, dizer não serve, não joga nada. Ele é bom goleiro. E ontem ele fez uma boa partida e isso vai fazer com que ele faça mais boas partidas. Então, eu acho que basicamente é isso. A zaga do Inter continua sendo horrorosa. Né? É isso. Mas o Antony salvou. O Antony salvou. Eu queria fazer salvou o zagueiro. um comentário. Olha, fala pra aqui. eles que eu tô no programa. Pois é, eu ia dizer isso. Eu acho que o Grêmio deixou o Luiz Mário tão batido. Só que ele veio elegante. Ele tá sem voz hoje, tá muito elegante, muito elegante, é bem verdade, né? É porque ele a tá Arcadami veste muito momento. bem a galera Ó, aqui. deixa eu Mas falar uma o Luiz coisa. Mário tá muito Que quieto, eu momento, quero hein, saber a tua Eu preciso opinião. elogiar o trabalho do Pesolano. Ah, muito bem. E eu sempre, aqui mesmo o Inter perdendo, eu falo, o Pesolano, ele não deram grandes jogadores para ele. E ele está fazendo um excelente trabalho. Sempre falei isso.
E ontem, novamente, ele armou o time certinho, mano. E outra, o Inter ontem foi cirúrgico, coisa que o Inter não vinha fazendo. O Inter teve poucas chances e matou. E eu concordo com vocês. O Inter, ele tem que jogar dessa forma em casa. E outra coisa que eu notei, que eu acho que o Magro falou aqui, é a paciência da torcida. O Inter, até uns 25 minutos, 30 minutos, acho que não tinha nem chutado uma bola no gol do Fluminense. E a torcida teve paciência. É isso aí. A torcida entendeu que o Internacional tem que jogar daquela forma. Fechadinho e contra-atacando e sendo efetivo. Em relação ao Bernabéi, também acho. O Bernabéi está atravessando um bom momento como atacante. Mas defensivamente, com todo respeito, ele não funciona. Não. Ele não funciona. E assim, o Inter venceu uma partida muito boa e pegou um Fluminense que tem um bom time, Magro. O time do Fluminense, até os 20 primeiros minutos, tu vê que o time do Fluminense é um time bem armado, com um bom toque de bola, com jogadores de qualidade, 2 volantes que sabem jogar. E eu acho assim, ó, eu acho que foi uma baita vitória do Internacional e o Internacional entendeu que tem que jogar dessa forma dentro de casa. Durante um bom tempo, Magrão, a gente discutia se o Inter deveria ou não criar um sistema para o Bernabéu. Eu acho que o mérito do Pesolano foi fazer isso silenciosamente, sem muito alarde. O sistema do Inter, que não conta com o Alan Patrick, é um sistema que busca potencializar o Bernabéu. Eu tenho essa impressão. O Inter joga da seguinte forma, vou tentar ser didático e pouco tatiquês, tá? Vou ser didático. Ele joga com 3, Bruno Gomes, Félix Torres, Vitor Gabriel. Os 2 alas são Alex, ou Vitinho, e Matheus Bahia. Vijagra um pouquinho à frente da defesa, Bruno Henrique um pouquinho à frente do Vijagra e uma espécie de tripé com Alejandro, Bernabéu e Carboneiro nessa função. Esse é o sistema do Inter. Nas peças, na hora de falar, na distribuição, a gente vai dizer um outro time, vai dizer um 4-4-2, sei lá, mas a distribuição de campo é essa, que coloca o Bernabéu numa posição mais ao lado esquerdo, mas não bem ao lado esquerdo, porque ele pode fazer um vai e vem em que vai ser um elemento surpresa. O esquema do Inter foi para potencializar o Bernabéu. E eu tenho a convicção que o time titular é esse. Eu acho que acaba um pouquinho a era do Pesolano de um jogo, um time, um jogo, um time. A não ser quando ele quer, se ele quiser preservar alguma coisa. Eu acho que ele vai, finalmente, posso estar muito enganado, né? A cabeça dele é uma cabeça que muda bastante. Mas eu acho que ele vai repetir esse time contra o Coritiba, talvez com o Vitinho no lugar do Alex. E Magrão, mais uma mudança ali, né? A gente viu o Carboneiro, não só ontem, mas em outros jogos recentes também, jogando mais pelo meio, né? Ele tá fazendo as vias do Alan Patrick, às vezes do Alan Patrick, que tá no banco. É o Alan Patrick que eu acho que o MOL pode nos confirmar essa informação depois, lá na central da Bandeirantes, aqui da Bandeirantes, mas acho que foi o primeiro jogo que o Alan Patrick em casa começou no banco. Então isso mostra uma mudança muito grande desse novo Inter do Pesolano e também um novo posicionamento para o Carboneiro, que ele também está sendo melhor aproveitado, né? Ele consegue fazer mais funções táticas ali no meio. Eu concordo em partes com o que o Guimarães falou, mas eu acho que o esquema de jogo potencializa qualquer jogador que jogue um pouco mais à frente e seja rápido. Porque ele faz um esquema de jogo principalmente para defender, para proteger a defesa que ele sabe que é fraca. Então ele agrupa as linhas. Então o jogador mais técnico, mais lento, ele não tem a força e explosão para chegar na frente. Então o início ali, até acho que uns 20, 30 minutos, o Carboneiro estava mais pela esquerda ali, girando como segundo atacante. Mas ele vinha um pouquinho por dentro, né? Não, mas era um segundo atacante, por quê? Porque iniciou-se com o Vijagra, o Bruno Henrique e o Bernabéu. Nesses 3. Fizeram um tripé de meio campo ali, o Bernabéu por dentro. Um pouco mais, quando começou a soltar mais o jogo, o Bernabéu adiantou mais, e aí veio o Bruno Henrique pro lado do Vijagra. E aí o Carboneiro vai para a direita. Isso. E começa a girar à direita. Isso. Aí encaixa no que falou, que para mim é o melhor posicionamento ali. Não, esse modelo de jogo, ele não cabe para jogadores que vão cadenciar o jogo. Porque o Inter fica muito longe do gol. E precisa de velocidade para contra-atacar. Um cara mais lento vai demorar essa chegada. Talvez o esquema ele tá privilegiando quem tem mais força do que tanta técnica. E quem encaixa muito bem é Carboneiro, é Vitinho, é Bernabéu,
nesse modelo de jogo. Até o Alex sofre um pouco ali